Recording is on. Bom, vamos lá então. Então a gente vai continuar mexendo da onde a gente parou no último sábado. A gente terminou de fazer o player. Calma, eu tenho que... Vou fazer cagada de novo. A gente terminou de fazer o player. O resultado foi esse. Certo? Aí... Vamos lá. Então, pedir para todo mundo, se puder, já ir abrindo o Godot. E a gente vai continuar a partir disso. O objetivo de hoje, então, como eu mandei lá no grupo, a gente vai, no último sábado a gente focou no player, agora a gente vai focar no inimigo. E toda a lógica por trás disso, as colisões e tudo mais. Queria falar uma coisa antes, na verdade, que eu estava vendo a gravação. Primeiro ponto, a gravação da última reunião ficou muito cagada. Mil perdões, eu não sabia usar o Jitsi, mas eu acho que agora eu aprendi, vai estar tudo certo. E uma coisa que alguém me fez uma pergunta, eu não lembro quem, e eu não respondi certo. Alguém tinha me perguntado, tipo, quando eu clicava no script, desaparecia aqui os atributos de um nó, por exemplo. Então, tipo, quando eu clico no player, tem aqui os atributos dele, na direita, só que quando eu clico no script, desaparece. Eu não consigo ter o script e os atributos um do lado do outro para a gente poder comparar. Na verdade, isso é uma solução muito simples. Quando você clica em Player, ele vai para visualização em 2D aqui em cima. Se você clicar no botão, no pergaminho, no botão do script, realmente desaparece. Mas como fazer isso? Você pode clicar no Player, ao invés de clicar no pergaminho, você clica aqui em cima em Script. Se você fizer isso, ele muda para o script, mas continua com os atributos do Player aqui do lado. Alguém fez essa pergunta e para mim isso é tão natural que eu tinha esquecido que quando você clica no pergaminho desaparece. Mas aí fica a dica para todo mundo, para todos os atributos do lado, é só em cima, onde está 2D, 3D, só muda para script. Vai dar tudo certo. Beleza. Carlos. Sim. Eu não sei o que aconteceu, mas parece aqui que não salvou o meu 2D. Não sei se deu algum problema aqui no meu. Mas o script tá salvo, mas eu não consigo achar, tipo, a parte 2D. Deixa eu ver. Acho que a sua tela tá vazia assim, né? Então, você pode selecionar a cena aqui, ó. Se você clicar na cena do player, ele vai abrir. Tá, beleza. É isso mesmo. Deixa eu tá salvo. Se for padrão, quando você abre, vai também. Às vezes, na verdade, no meu, quando abre, ele aparece assim, em 3D. Sim, o meu também foi. Beleza. Andar para 2D e clicar na cena que você quer. Ok, eu vi que mais gente entrou. Vamos, então, abrir o Godot. A gente vai continuar de onde a gente parou. Eu vou mandar aí para vocês o link da documentação que a gente segue. E vai continuar no mesmo esquema. Todo mundo já está com o Godot aberto? Sim. Já. Eu tô. Ótimo. Beleza. Então, para quem está acompanhando a documentação, na última reunião, a gente parou no tópico da animação dos sprites, a gente moveu o jogador, e a gente parou mais ou menos aqui, mais ou menos nessa parte. Acho que eu pulei isso, a gente parou aqui. Tô fazendo cagada, tá. Só para o vídeo ficar no vídeo, a gente parou basicamente nesse ponto. Antes da gente ir pro inimigo em si, tem umas modificações que eu queria fazer, umas coisas bem simples na parte do jogador ainda. Então, uma coisa que foi comentado no finalzinho, mas a gente não teve tempo de mudar, foi que, tipo, quando ele está parado, a animação ainda está se movimentando. Então, o que eu quero fazer é que quando ele está parado, não tenha uma animação, tipo, fica a imagem estática. E isso é bem simples de fazer, na verdade. Se a gente for aqui no nosso script,
Vamos lembrar, então, um pouco do script. Vamos ver tudo que a gente fez para refrescar a memória. A gente está criando um nó que é da área 2D, porque o nosso player ele é do tipo área 2D, porque ele precisa detectar colisões. Como a gente vai fazer o inimigo hoje, a gente vai ver como a gente vai fazer essa colisão, como detectar essa colisão. A gente definiu uma velocidade que, por padrão, é 400 pixels por segundo, e a gente exportou essa variável para a gente poder... Aqui, ó, variável speed, eu posso mudar ela graficamente, se eu quiser, não preciso ficar entrando toda hora para mudar no código. A gente também armazenou o tamanho da tela, e a gente pega o tamanho da tela quando uma vez só, quando o jogador entra na tela, o primeiro frame, ele executa isso. Então a função ready, ela faz isso, ela é executada uma vez e é a primeira coisa que acontece quando quando o jogador entra na tela. Tem a função process delta, a função process, ela é chamada a todo frame. Então, se o seu jogo está rodando a 30 frames por segundo, ela é chamada 30 vezes em um segundo. Então, ela executa isso várias e várias vezes. E existe o argumento delta. Delta é a variável que diz qual foi o tempo, qual foi a diferença do tempo de execução do último frame para o frame atual. Ele serve justamente para a gente conseguir fazer com que o jogador se mova na mesma velocidade no computador que executa 20 frames por segundo e um que executa 100 frames por segundo do mesmo jogo. Então, essa variável é muito útil para isso. Inclusive, a gente usou só multiplicar a velocidade pelo delta que a gente tem esse resultado. Então, vamos lembrar também a diferença entre speed e velocity, né? Que no português seria a velocidade instantânea, que seria a velocity, e a velocidade escalar, que seria a speed. Então, a velocidade escalar, ela é um número só, ela diz a quantidade mesmo do valor da velocidade. Enquanto a velocidade instantânea é a velocidade de um corpo em um ponto. Ele não é um valor numérico, ele é um vetor. Ele é um vetor que aponta para uma direção. Então, a gente usou isso para saber se ele está indo para cima, para diagonal, para baixo, para direita e por aí vai. Então, isso é feito nessa parte. Uma coisa importante também é a gente normalizar esse vetor de velocidade para ele apontar para todas as direções com a mesma intensidade. Então, para o nosso jogador não andar para diagonal mais rápido, por exemplo. A gente também... Essas duas linhas, a gente está obrigando o jogador a ficar dentro da tela. Então, no nosso jogo, o jogador ele não consegue sair da tela. Isso é uma coisa importante. É feita pela essa função clamp, que você diz uma variável e fala o valor mínimo e o valor máximo que ela pode ter. E aí, por exemplo, se for o valor mínimo é 0, se for menos 100, o resultado vai ser 0. Vai ser sempre o resultado dentro dos limites. E, por fim, a gente também fez a animação do sprite aqui, né? A gente definiu duas animações, para cima e andando. E agora a gente vai trabalhar justamente nesse ponto. Como eu disse no início, a gente quer parar a animação se ele está parado. Aqui no nosso script, a gente já checa isso, na verdade. Ó. Se o tamanho do vetor velocidade for maior que 0, o que isso significa? Se eu estou andando para alguma direção, então, embaixo desse if, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o animated sprite, que é onde está a nossa animação. Eu vou dar um play, que eu quero dizer que ele rode a animação, né? Que ele execute a animação. Se não, eu coloco um else. Aqui, eu boto um stop. Bem simples. E com isso, se ele está parado, ó, se ele está andando, ele mexe as perninhas. Agora, se ele para, paradinho. Mais visualmente interessante desse jeito. Mais intuitivo. Então, só adicionar esse pequeno detalhe aqui. Alguma dúvida que vocês ficaram sobre a reunião passada? Alguma coisa que vocês viram durante a semana?
Eu só não entendi a parte que você falou que ele normaliza o vetor. Sim. Eu posso explicar isso de novo. Da última vez eu usei isso com o famoso Paint. Desculpa pela minha grafia, mas eu vou tentar explicar de novo. Então vamos lá. A gente tem o vetor velocidade que ele aponta para uma direção. Então, antes disso, eu vou fazer os eixos. Esse aqui é o eixo. Muito grande, calma. Esse aqui é o eixo X. E esse daqui, lembrando que no Godot aponta para baixo, é o eixo Y. Ok? Então, por exemplo, se eu quero que ele vá para a direita, eu vou criar um vetor. O vetor no Godot ele sempre vai começar no zero, quando a gente está falando de velocidade. Então, por exemplo, se eu quero um vetor, se eu quero andar para a direita, o meu vetor velocidade ele vai ter que apontar para esse ponto aqui, por exemplo. Esse ponto aqui é o ponto no eixo x 1, no eixo y 0. Isso aqui é um ponto. E aí, quando eu crio esse vetor, está para essa direção. Então, eu consigo dizer que ele vai para a direita. Mesma coisa funciona para qualquer outra direção, mas aí qual o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor é 1. Ok? Porque ele só andou uma unidade no eixo x, então o tamanho dele é 1. Agora, por exemplo, vamos supor que eu quero ir para a diagonal. Então, aqui eu vou ter o ponto menos 1, 0, ok? No eixo x. E aqui no eixo y eu vou ter o ponto, lembrando que é negativo, 0, 0 e menos 1, ok? E agora, se eu quero fazer um vetor que aponta nessa direção, vai ser aqui assim, por exemplo. Ok? Só... Eu tenho esse vetor. Mas o tamanho desse vetor não é 1. Se a gente fizer a trigonometria aqui, um Pitágoras, a gente vai ver que o tamanho dele é 2 raiz de 2, se não me engano. Ou algum valor assim. Ele não tem tamanho 1. E qual o problema disso? O problema é que se a gente não normalizasse o vetor, o nosso jogador, quando ele fosse na diagonal, ele ia andar mais rápido do que ele anda para a direita, para cima ou para baixo, por exemplo. E a gente não quer isso. E aí a gente justamente usa essa operação matemática chamada de normalização, que ela faz com que, independentemente da direção que o vetor aponte, ele sempre tem um valor unitário 1. E aí a gente sempre multiplica essa normalização pela velocidade. Então, 1 vezes a velocidade é a velocidade. Então, a gente tem certeza que ele vai sempre andar para a direção que a gente quer a 400 pixels por segundo. Essa é a importância da normalização. E a parte do código é esse ponto normalize. Isso, exatamente. Velocity é o nosso vetor, ponto normalized, ele retorna para a gente o vetor já normalizado. A gente pode printar aqui, para ver a diferença, por exemplo. Printar o velocity e o velocity.normalize. Estou printando os dois aqui para a gente ver a diferença. Eu vou dar um print vazio no final também para ele pular uma linha. Ele reclamou porque eu estou printando muitas vezes, mas olha aqui, por exemplo. Como aumentar isso? Eu estava andando na diagonal, então, como eu disse, o vetor 1, 1, por exemplo. No meu caso foi menos 1, menos 1, mas aqui eu andei para o outro lado, então ficou 1, 1. E esse é o vetor não normalizado, então ele tem esse tamanho aqui, ele tem um tamanho 2 raiz de 2. E aí o vetor que aponta para essa direção, mas em que o tamanho dele é 1, é esse vetor aqui, ó, 0.0771, tá? Entendeu? E você vai chamar esse normalize sempre que no código
Você está chamando ele sempre que... Sempre que eu tenho uma velocidade. Então, a gente também tem essa outra função aqui, que é len, que ela diz justamente o tamanho do vetor. Um vetor de tamanho zero, ele é um ponto. Então, por exemplo, quando o meu jogador está parado, o vetor velocidade dele é 0, 0. E qual o tamanho de um vetor que é um ponto? É 0. Então, esse if, ele checa se o tamanho do vetor é maior que 0. Ou seja, se eu estou andando para alguma direção, eu vou fazer o que está descrito abaixo. Aí, se eu estiver andando, aí eu preciso normalizar o vetor e tudo mais. Entendeu? Ok. Esse aqui, ele retorna para a gente, ele já calcula e dá o resultado para a gente do tamanho do vetor. Isso aqui. Ficou? Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Todo mundo está no mesmo resultado? Sobre a questão do play do sprite aqui, todo mundo conseguiu parar o sprite? Isso é uma coisa estética, se você quiser deixar ele andando, o jogo é seu, você faz o que você quiser. Mas eu acho que faz mais sentido ele ficar parado quando você não está fazendo nada. Okay? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente vai seguir em frente. Então, esse era o ponto que faltava. Tem uma coisa que eu propositalmente pulei na última reunião, que é esse comando hide aqui. Esse comando hide, ele é a mesma coisa que apertar esse olhinho aqui, ó. Quando você está na cena 2D, ou na 3D também, tem do lado do script sempre tem um olhinho, que ele diz se o objeto está visível ou não. Porque você pode colocar um elemento na tela e querer que ele fique invisível por um tempo, por exemplo. E aí é esse olhinho aqui. E se a gente for olhar a lógica do jogo, deixa eu pegar o GIF que está aqui em cima. No início, no Game Over, o player está invisível, e no início ele também está invisível. Então, o jogador, ele começa invisível. Ele só fica visível quando você aperta no botão de Play Game. Então, eu pulei essa parte para a gente poder testar o nosso jogador, né? Mas, como a gente já testou e está tudo certinho, agora a gente pode voltar nesse ponto de esconder o nosso jogador. E aí a gente vai fazer isso justamente na função ready aqui, ó, que ela executa uma vez e só isso que a gente quer. A gente só coloca um hide, abre e fecha parênteses, que aí, se eu tentar executar agora, por exemplo, ó, meu jogador, ele tá aí, eu tô executando ele tá andando e tudo mais, ele só tá escondido e a gente não consegue ver, ele não tá sendo mostrado na tela. E eu coloco na ready justamente porque eu quero que só execute uma vez. Não preciso ficar escondendo ele a cada frame. Eu quero esconder ele uma vez. E aí, quando eu precisar, eu desativo isso e deixo ele aparecer de novo. Então, na nossa ready, a gente adiciona o comando hide. E pro nó do jogador é isso. E agora a gente vai, na verdade, vai começar a preparar esse nó para as colisões. Ok? A gente vai ver alguns nós a mais, a gente vai aprender outros nós na reunião de hoje, então, se por algum momento não deu certo no seu, avisa, porque é importante que todo mundo fique junto, para ninguém se perder no meio do caminho, porque talvez o conhecimento vai começar a empelhar e ficar cada vez mais complexo com o tempo, né, como é normal. Tudo bem, então, vamos lembrar então que a gente criou uma colisão, né? A gente tem esse nó de colisão, que a gente falou que é uma cápsula, e aí agora a gente quer que toda vez que um inimigo ele entre dentro dessa área que eu defini, essa colisão, eu quero que ele faça alguma coisa. E aqui eles recomendam, tem vários jeitos de fazer isso, mas eu acho que o jeito mais simples, o jeito que eles recomendam aqui, é através de sinais, ok? Então, a gente vai ter um sinal hit. O que é um sinal? O sinal se a gente vai aqui, ó, por exemplo, em player,
aqui no nó, isso aqui estão todos os sinais que o nó, a área 2D, porque o jogador é do tipo área 2D, todos os sinais que ele emite. Um sinal, ele é uma coisa que o seu nó avisa, assim, ele fala para o jogo, isso aconteceu. E aí, por exemplo, se eu sou um outro nó, eu posso esperar com que esse sinal aconteça. Aí, por exemplo, um jogador avisa que, sei lá, ele está sem dinheiro. E aí a loja, né, um nó loja, fala assim, tá sem dinheiro, eu peguei essa informação e eu vou fazer alguma coisa com isso. Tipo, eu vou te dar uma moeda, eu vou, sei lá, te mandar embora, e por aí vai. Então, entrando em fatos mais reais, por exemplo, no área 2D, ele já tem vários sinais já definidos dentro dele. Então, por exemplo, quando uma área entra dentro de outra área, quando uma área sai de outra área, quando uma determinada forma entra nessa área, quando um corpo entra nessa área. A gente vai ver um pouco mais para frente o que é um corpo no Godot. E por aí vai. O objeto de colisão também tem, se o mouse entrou, então se eu, como usuário, passei o mouse em cima, e por aí vai, tem várias coisas. Por exemplo, esse hide que a gente fez, ele emite um sinal, ele fala para o jogo que o nosso nó se escondeu. E aí eu posso criar um outro nó para pegar esse sinal e fazer alguma coisa com ele. Mas agora a gente vai usar um nó próprio, a gente vai criar um nosso nó. E para fazer isso é bem simples. Aqui em cima é só escrever signal, está definido o novo sinal, hit. É bem parecido com definição de variável, que a gente botava var, mas agora é signal e hit, que é o nome que eles quiseram dar. Quando eu faço isso, automaticamente já aparece aqui do lado, o player.gd, que é o nosso script, definiu um sinal hit. Ele está aqui. Então, nosso sinal está criado. Mas ele só está criado, eu ainda não estou emitindo nem tratando ele só está criado. Agora, justamente, a gente vai entrar nesse ponto. Agora, qual o sinal que eu estou interessado para detectar a colisão do inimigo com uma área? Um inimigo, a gente vai criar ele como um corpo. Um corpo no Godot, ele é diferente da área, porque um corpo ele tem física. Quando a gente for implementar o player, a gente vai querer com que ele interaja com a física. Então, a gente vai fazer que ele seja um corpo. E aí, eu, como jogador, eu consigo detectar se um corpo entra nessa área através desse sinal aqui, Então, vamos lá. Clica em Player. Aqui em cima tem inspetor e nó. Clica em nó. E aqui vai ter área 2D, body entered. Quando um corpo entra. Tem isso daqui. A gente vai querer pegar esse nó. No Godot, quando a gente quer tratar alguma coisa, algum sinal, a gente tem que conectar esse sinal. O que isso significa? Quando esse sinal foi emitido, eu vou executar essa função. Então, clica aqui no Body Entered, em área 2D, aqui em nó, botão direito, conectar. Vai abrir essa tela. E aqui é o nome da sua função, o nome do seu método. Aqui, onPlayerBodyEntered. Pode ser, acho que é esse que eles... onPlayerBodyEntered. É o mesmo que eles colocam na documentação. E é um nó que eu vou conectar a player. Então, o player é onde tem o nosso script, então é onde eu quero conectar. Então, só clicar em conectar e aqui embaixo de novo em conectar. E ele já vai criar a função prontinha para a gente. E a função ela vai ter esse símbolo aqui do lado, um símbolo verde de uma portinha com uma seta. Significa que ele é um nó que ele executa a partir de um sinal. Se a gente clicar no símbolo, a gente vai ver, o sinal é quando um corpo entra, body entered, o origem é o player, o destino é o próprio player também. Ok? Vou fazer mais uma vez, só para ter certeza que todo mundo está seguindo. Cliquei no meu player. Aqui na tela de atributos não é que eu quero a tela nó, que é onde tem os meus sinais. Vou procurar o sinal, deixa eu desconectar aqui, body entered, que é quando um corpo entra, body entered. Conectar, botão direito, conectar, conectar de novo. Pronto. Então, toda vez que um corpo entrar dentro da minha colisão, dentro da área de colisão do meu jogador,
que é essa área aqui em azul, ele vai executar essa função. Essa função aqui. Conseguiram? Alguma dúvida? Tudo ok? Sim. Beleza. Vou continuar então. Então aqui ele diz o que fazer quando um corpo encontra. Como a gente viu nesse GIF, quando o jogador perde, quando ele bate em um inimigo, deixa ele bater, ele desaparece. Então a gente sabe que quando um inimigo colide, a gente tem que esconder o nó. Então a gente, de novo, a gente vai usar a função hide. A primeira coisa que ele vai fazer quando o inimigo bater nele, eu vou me esconder, hide. Eu também quero emitir esse sinal que eu criei, sinal hit. Lembra? Signal hit. Eu quero emitir esse sinal. No Godot é bem simples, a gente escreve emit, underline, signal. E aí, entre uma string, né, entre aspas duplas, a gente escreve hit. Que é o sinal que a gente declarou aqui em cima, hit. Então eu vou emitir o sinal hit. Vou adiantar para vocês o que a gente vai fazer com esse sinal hit, né? Esse sinal hit é o que vai parar. Vamos ver o comportamento quando é game over. Quando ele emite esse sinal, a primeira coisa que acontece é que para de spawnar bicho, né? Os bichos param de aparecer na tela, porque você já está morto. E aí não precisa mais nascer mais bicho. E ele também chama a tela de game over, a tela que aparece o botão para você, o play again, aparece o texto e tudo mais. Então, esse vai ser o sinal responsável para dizer para o Godot que o jogador morreu e agora o que você vai fazer com isso. Então, só emit signal hit. Outra coisa também, ele fala para desativar a colisão. Se vocês quiserem copiar e colar esse código, tudo bem, mas basicamente é o seguinte. Ele está pegando o nosso collision shape. Collision shape é esse nó aqui, né? É o da colisão. Ele tem um atributo que é esse aqui, ó, disabled. Quando você clica nele, dá para ver que fica cinza. Quer dizer que ele está desativado. Se um corpo bater ali, ele não vai emitir aquele sinal, porque a colisão está desativada. E aí a gente tem um certo problema lógico, assim, porque um jogo simples como esse, dependendo do seu computador, às vezes ele roda até 200 frames por segundo, ele roda muitas e muitas vezes. Então eu não quero emitir esse sinal várias vezes, sabe? Eu quero emitir uma vez só. Não tem por que eu ficar emitindo, sei lá, 300 vezes o sinal hit. Eu quero uma vez só é o suficiente. Então, para isso eu tenho que desativar a minha colisão. Quando eu desativo a colisão, então, a primeira vez ele emite o sinal hit e ele desativa a colisão. Então, o sinal só é emitido uma vez. Então, é interessante a gente desativar nesses casos. E aí a gente tem o jeito normal de fazer isso. Então, eu coloco um cifrão, que quer dizer que eu estou selecionando esse outro nó aqui, que está dentro da árvore do player. E aí, o atributo é disabled, né? Se eu colocar ponto disabled, igual a true, desativado, sim. É um jeito de fazer, mas talvez não seja o melhor jeito. Esse jeito está certo, mas ele pode derrubar o seu jogo, basicamente. Ele pode crashar o seu jogo. Porque quando você... o problema é, e se eu desativar a minha colisão quando tiver outro objeto colidindo ao mesmo tempo? Isso vai dar um erro no Godot, ele não sabe o que fazer. Pera, tem alguém colidindo agora, mas você acabou de desativar e ele vai começar a fazer umas coisas, ele vai começar a emitir o sinal, mas aí está desativado e vai dar erro, basicamente. Então, isso não é uma coisa inteligente de se fazer, porque você tem que esperar o Godot falar, pera, esse momento você pode desativar que vai estar tudo bem. Como que a gente faz isso? Existe uma função que tem em todos os nós do Godot, que é a função call_effort. Ela basicamente significa, olha, quando o seu nó não estiver trabalhando em nada importante, faça isso. Então,
Quando não for dar problema de colisão, faça isso. Então, o ponto call deferred. Aqui eu escolho o método, né? No caso, o atributo disabled, e o valor dele, true. Então, isso é a mesma coisa do que eu coloquei, que eu tinha feito antes, né? Que é Vision Shape 2D, ponto disabled, igual a true. O resultado é o mesmo, eles fazem a mesma coisa. Só que o call deferred, ele tem a certeza de que ele vai executar essa porção do código quando não tiver nenhum problema. Tipo, quando for seguro você fazer essa operação. Entenderam? Alguma pergunta? Tem vários jeitos de fazer isso. Quando vocês ficarem mais experientes no desenvolvimento de jogos, vocês vão ver que é muito importante. Por exemplo, eu posso esperar um frame não importante. Aí a gente usa outra função yield, getTree, aí tem o idle frame. Isso aqui é muito comum no desenvolvimento de jogos, mas a gente não precisa disso agora. Mas existem momentos dentro do seu jogo que ele está fazendo cálculos muito importantes e que se você fizer uma coisinha errada, o seu jogo derruba, o seu jogo fecha, para de responder. E existem momentos que o seu jogo ele não está fazendo nada, às vezes ele só está trocando alguma coisa de posição na tela, então um momento que para ele é um momento de fazer mudanças mais importantes. Mas enfim, nesse caso a gente só precisa desse call deferred. É o suficiente para o nosso caso. Vou até comentar aqui, ó, chamar, desativar em um momento seguro. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, eu só não entendi porque lá no começo a gente cria o hit, né? A gente declara o hit e eu não entendi o que vai ligar ele a função que a gente quer que ele desempenhe. Então, esse hit a gente vai emitir toda vez que acontece uma colisão, né? Então, como eu disse aqui, a gente não fez isso ainda, mas esse sinal hit, ele vai ser usado, por exemplo, a conectar a função da interface, por exemplo. E aí, quando o sinal hit for emitido, a função interface, que vai estar conectada a esse nó que a gente criou, ela vai pegar essa informação e ela vai, por exemplo, colocar a tela de game over. Por isso que a gente criou esse sinal hit. Entendi, mas por enquanto a gente só está emitindo ele. Exatamente. Por enquanto a gente não está fazendo nada. Uhum. Ele só está emitindo e a gente vai pegar esse sinal mais para frente. Beleza. Mas a gente vai fazer, na verdade, mais para frente, a mesma coisa, só que com outro nó, né? A gente vai, por exemplo, no player aqui, vai pegar o sinal hit, vai conectar, só que vai conectar com um nó que não está aqui, a gente vai conectar com um nó de interface. E aí a gente não criou ele ainda, então por isso que isso vai ficar mais para frente. Mas é isso. Então, quando acontecer uma colisão, ele vai se esconder, vai emitir esse sinal e vai desativar a colisão. Godot explica também um pouco do callback e tudo mais, se vocês quiserem ver com mais detalhes, mas é basicamente isso. Beleza, mas a gente falou para ele se esconder 2 vezes. E quando é que o nosso jogador aparece, né? Porque eu não posso jogar com um jogador invisível, não tem cabimento. Então a gente vai criar uma nova função, a função start. Vou criar ela aqui, ó. Para criar uma função, como a gente viu na primeira reunião, né? É func, nome da função, start. Argumentos. No caso, vai ter o argumento que eu vou colocar na posição que ele vai iniciar. Ele pode iniciar em vários pontos da tela. Eu vou colocar naquele ponto específico. E aqui é basicamente a mesma coisa, né? O position, que é a posição dele, vai ser o pos. Então, eu vou definir a posição do player de acordo com esse argumento que você me passou. Show,
que é o contrário do hide, né? Então, hide esconde, o show mostra. Então, aqui ele vai aparecer na tela. E a função que eu falei, que é para a gente não usar antes, né? Que é, no caso, a gente vai ativar a colisão. Ponto disabled. Falso. Então, não está desativado. Falso, disabled. É um pouco confuso, mas não sei porque eles querem fazer assim. Porque, agora a grande pergunta, poxa, mas aqui eu tinha que esperar para um momento seguro e agora eu não preciso? Por que isso? A resposta é muito simples, na verdade, porque a função start, ela vai ser executada junto com a função ready. E quando o Godot executa ready, ela sempre está no momento seguro. Então, a gente tem certeza de que o start sempre vai estar num momento seguro, então a gente não precisa usar esse call deferred. Pode usar, não ia fazer nada, ele só ia atrasar tipo 1 ou 2 frames, mas para um jogo em 2D isso é irrelevante, isso é frações de milissegundos, então é tranquilo. Mas aqui, nesse caso, não precisa. Aqui precisa porque está no meio do seu jogo. Quando o seu jogo está rodando, ele está calculando a posição de cada inimigo na tela, os inimigos interagem entre si, então tem os sinais de quando um inimigo colide com outro inimigo e tudo mais. Então, ali está acontecendo muita coisa. Mas no começo do jogo, que não tem inimigo, não tem jogador, né? Você está criando o jogador, o jogo está bem inerte, assim, ele não está fazendo cálculos muito importantes. Então, nesse momento da ready, não tem problema, você não precisa usar o call deferred. Essa é a diferença. E é isso. A gente criou essa função, mas a gente não vai chamar ela ainda, porque quem vai chamar ela vai ser uma outra função, porque essa função ela vai ser chamada quando a gente clicar no botão de começar o jogo. Então, começar o jogo, aí quando a gente tiver nessa parte, a gente vai chamar player.start e dizer a posição. Mas é importante existir essa função por enquanto. Tem dúvidas na função start? Ou no conceito do disabled e tudo mais? Eu vou comentar isso aqui, ó. Esse já é um momento seguro. Então tá tudo bem. Aqui pode ser um momento seguro, então, tipo, se eu tivesse usado esse mesmo método aqui embaixo, pode ser que o jogo funcionasse normal. Tipo, 1, 2, 3, 4 vezes, mas sei lá, no 10º dia jogando, meu jogo crashou e eu não sei o que aconteceu. Provavelmente é isso, entendeu? Porque pode ser que seja um momento seguro, mas pode ser que não, é uma questão muito de coincidência, assim. Gente, comentar, muitas vezes você vai fazer um jogo, aí beleza, aí sabe, o que tá dando errado aqui? Aí você vai lá ver, bota o call deferred, problema resolvido. Exatamente. Mas isso a gente vai pegando na prática, assim. Mas é uma coisa bem chata, assim, porque é uma coisa muito sutil. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Complicado. Vamos lá, então, agora oficialmente a gente terminou o player. Isso era tudo para o no player. Agora a gente já vai mudar, agora a gente vai fazer um inimigo. Então a gente vai criar uma outra cena. O jogo vai ter 4 cenas. Uma a gente já fez, que é do player. Ele vai ter a cena do principal, que é a cena em que vai integrar todos os elementos do jogo. Ele vai ter a cena do inimigo, que é a cena que a gente vai fazer agora. E ele vai ter a cena da interface do jogo. Se eu não me engano. Na verdade, acho que a interface vai estar dentro da principal, mas enfim. Então agora a gente precisa criar uma outra cena. Para fazer isso, a gente vai em cena, nova cena. Bem tranquilo. Cena, nova cena. E aqui vai estar uma cena vazia. Deixa eu pegar aqui, tá. E aqui vai ser basicamente relembrar o que a gente fez na última reunião, assim, porque a gente vai colocar um animated sprite, a gente vai colocar colisão e tudo mais. Então, na documentação ele não explica de novo passo a passo, mas vamos fazer junto. Ele está falando que o inimigo, que ele deu o nome de mob,
ele vai ser um nó do tipo rigid body, ele vai ser um corpo rígido. Então, a gente vai aqui em outro nó, pesquisa rigid body 2D. Tem o 3D, mas nosso jogo é 2D, então tenho certeza que está usando a bolinha azul, que significa que é 2D. Então vai ser um rigid body 2D. Vou clicar 2 vezes para renomear para mob, que é o nome que ele quis dar. Vai ter um animated sprite, um collision shape, então mesmo igual player, animated sprite, collision shape. E ele vai ter um nó extra aqui, que é o Visibility Notifier. Sabemos nós diferentes. Esse Visibility Notifier, se a gente for ver aqui os sinais que ele emite, basicamente ele diz quando esse nó ele saiu da tela, porque a gente quer que quando o inimigo saia da tela, a gente destrua ele. Não tem porquê eu ficar calculando aonde o inimigo está, sendo que ele está fora da tela. Então a gente pode só matar aquele nó, só excluir ele, e tudo bem. Vou apertar um Ctrl S para salvar dentro da minha pasta de cenas, do lado do player, o mob. É isso, só criei os nós, e aí é a mesma coisa que a gente fez na última reunião. Vou fazer rapidinho, se vocês tiverem dúvida, pode me interromper. Então vamos primeiro colocar a sprite. Eu clico no nó do Animated Sprite, em Frames, onde está vazio, eu clico, novo Sprite Frames, clico de novo, vai abrir essa tela. Ele tem 3, no caso ele tem 3 animações, o jogador tinha 2, esse vai ter 3. Fly, Swing e Walk. Então, Fly, Swing, Walk. Criei essas 3, ele fala para a velocidade ser 3 frames por segundo, então vou colocar 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. E agora eu vou começar a carregar os arquivos. Os arquivos estão Dodge Assets, Art, no caso eu selecionei o Fly, então Fly 1, 2, Swing 1, 2, Walk 1, 2. Aí aqui eu posso apertar aqui em Play. E pronto. Vai estar ali executando. Não sei se vocês lembram, mas a gente também mudou o tamanho, né, da imagem para quando era a escala, para quando era o player, né? No player a gente usou 0.5, 0.5. Dessa vez a gente vai usar aqui, ó, no 2D, transform. A gente vai usar 5,75, que é o que ele indica aqui. Para as animações é isso. Foi rápido porque a gente já fez isso da última vez, mas se vocês quiserem que eu repita, eu repito. Tudo certo? Conseguiram reproduzir aí também? Cara, aqui deu uma travada pra mim na internet e eu só consegui colocar as imagens. Me perdi no resto. A gente fez basicamente isso. Você tá com esses 3 nós aqui? Nó principal e 3 filhos dele? Sim, sim. Então a gente só basicamente colocou as imagens, né? A gente definiu essas 3 animações, colocou as imagens de cada uma, e a gente mudou a escala também, né? A escala é 0.75, que é o que ele indica aqui na documentação. Mas é só isso que a gente fez, por enquanto. E eu ativei o play também, né? Pra gente ver se tá tudo certo. Tem mais um detalhe, na verdade, sobre as colisões. Aqui, se a gente clicar no nosso mob, né, no nó pai, né, no nó raiz, mob, vai ter isso. Se a gente for aqui para baixo, vai ter Physics Body 2D e Collision. Physics Body 2D e Collision. E aqui tem... Aqui são várias camadas, porque, por exemplo,
eu posso querer fazer um jogo em que, sei lá, um inimigo colida com o jogador, mas não colida com os próprios inimigos. Então a gente pode falar, então a colisão do inimigo com o jogador vai ser na camada 1 e não vai ter colisão entre esse e esse. Como que a gente faz isso? Através dessas camadas aqui. E a gente quer justamente fazer isso. Layer é onde os outros vão detectar a colisão com o seu próprio objeto. E a mask é o seu objeto detectar a colisão com os outros. Nesse caso, a gente não quer que o nó do inimigo, mob, ele não precisa detectar colisão com ninguém. Porque a gente viu que a gente está detectando colisão com o player já. Então, para um inimigo não entender que ele está colidindo com o outro, é só a gente desativar esse mask aqui. Ó. Só clicar onde está aceso. E ele não vai detectar a colisão com nada, que é o que a gente quer. Mas ele ainda vai emitir a colisão dele na camada 1, que é onde o jogador vai detectar essa colisão. Um pouco confuso isso, confesso que quando eu comecei a aprender isso eu não entendia direito, mas basicamente layer é onde ele emite as colisões, os sinais de colisão, e mask é onde ele detecta os sinais de colisão. Então, se a gente não quer que um objeto detecte nenhuma colisão, a gente só desativa o mask dele. E a gente está fazendo isso porque quem está detectando essa colisão é o player. Não precisa os dois entenderem isso. Se um está entendendo, é o suficiente. A gente poderia sim fazer o contrário, colocar o jogador em uma camada e a camada dos inimigos serem diferentes, mas aí é muito complexo, é melhor colocar toda a colisão no player e desativar do mob. Então, existem vários jeitos de fazer a mesma coisa, mas a gente vai sempre tentar fazer o mais simples. Ok? Então, só recapitulando, clicou em mob, desceu ali, collision, desativa o mask, para ele não detectar a colisão, mas ele ainda emite. Então, já que a gente está falando de colisão, vamos criar a colisão dele. A colisão dele também é uma colisão em cápsula, mas vocês estão vendo que a cápsula ela é sempre vertical? E no caso ele está meio que de lado? Então a gente vai colocar uma rotação de 90 graus na nossa cápsula. E ela vai ficar assim, e aí a gente vai conseguir encaixar ela melhor com o nosso inimigo. Mesma coisa que a gente fez com o player. Então, para ela ficar nesse formato, a gente precisa, na cápsula, colocar 90 graus. E aí, perfeito. Parte do editor é isso. Conseguiram fazer aí? Alguma dúvida? Outra coisa importante, eu não falei de novo, aqui, ó, tenha certeza que a velocidade das animações estão em 3 frames por segundo. Aqui, ó, velocidade, FPS, aqui, ó, 3. O padrão é 5, então vai ficar um pouco rápido demais. Mas é isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida. Então, foi exatamente o que ele fez nesses passos aqui. Agora a gente vai começar com o script do inimigo. Fechou? Então vamos lá. Para adicionar um script, a gente clica no objeto que a gente quer, nesse caso é o mob, vai aqui no pergaminho com mais. Nesse caso ele vai herdar de rigid body, que é um nó desse tipo. Eu gosto de colocar o modo sem comentários, mas isso aqui não vem ao caso. O importante aqui é você colocar na pasta certa. Por padrão, ele entende que você está na pasta de cenas, porque é onde a cena também está. Então, é só clicar aqui para ir para cima, script, abrir. Então, agora salvou na pasta scripts, para deixar tudo organizadinho. Fica mais fácil de você encontrar depois. Com essas informações, é só clicar em criar. Pronto. Aí já tem o nosso esqueleto. Aí a gente consegue mudar entre os dois scripts aqui do lado. Então, o player, ele estendia de área 2D, mas agora o nosso móvel ele vai estender de outro nó, que é o rigid body, como a gente já viu.
Show? Eu vou ir adiantando, porque isso aqui a gente já viu, mas se vocês tiverem dúvidas, só... Inclusive, eu não estou conferindo o chat. Vou ver se alguém falou alguma coisa no chat. Não, tranquilo. Ok, a primeira coisa que então a gente vai fazer é mesma coisa que a gente fez no inimigo, a gente vai definir a velocidade. Mas nesse caso, a velocidade do inimigo vai ser aleatória. Então vai ter inimigo que anda mais rápido, inimigo que anda mais devagar. Então a gente vai definir uma velocidade máxima, uma velocidade mínima. E aí a gente também vai usar o export para poder editar ele visualmente mais fácil. Então, export var in speed, velocidade mínima, 150. Export var max speed 250. Se a gente olhar aqui, ó, velocidade mínima, então aqui as duas variáveis que a gente criou, 150, 250. Igual a gente fez com o player, só que dessa vez são dois. Uhum. Agora a gente vai para a nossa função ready. O que a gente quer que aconteça? Que aconteça a primeira vez que o inimigo entra em cena, o que ele faz? O primeiro passo, a gente quer ativar a animação dos sprites, né? Então, animated sprite.play é justamente esse botão aqui que eu ativei, né? Que só diz que está funcionando, que é para você começar a animação. Animated sprite.play. Então, a gente tem, se a gente for olhar aqui, a gente tem 3 tipos de animação. Então, a gente tem fly, swing e walk. E elas também vão ser escolhidas aleatoriamente. Então, é aleatório se um inimigo vai ser do tipo fly, se ele vai ser swing, vai ser walk. Dentro do jogo, o comportamento é igual, só muda mesmo a imagem, para não ficar tudo igual. E aqui a gente vai ter que escolher qual dos 3 é para a gente executar. Olha, eu pessoalmente acho que ele faz de um jeito bem complicado, mas é o jeito, acho que é bom para vocês aprenderem também mais coisas. Então, agora aqui a gente vai ter uma lista de tipos. A gente quer uma lista desse tipo aqui, ó. Fly, vírgula, swing, vírgula, walk. A gente quer obter os nomes das nossas animações. Okay? A gente quer essa lista aqui. Então, eu vou criar uma variável, mob types. Ele vai receber animated sprite frames.get animation names. O nome é bem... O nome já diz, né? Então, a gente vai no nosso Animated Sprite, a gente vai no Frames. O que é esse Frames? Lembra que quando a gente está no Animated Sprite, a gente tem aqui, ó, a primeira coisa é o Frames, que é justamente essa janela que a gente trabalha que diz quais são as animações. Então, aqui o Frames. Essa informação está dentro do Frames. Então, a gente coloca ponto Frames, e esse Frames, ele tem essa função que é Get Animation Names, que ele vai te dizer fly, swing e walk, são o nome das animações que você criou, que no caso, isso aqui é exatamente o que a gente precisa. Fly, swing e walk. Então, ele vai retornar isso para a gente. Agora eu preciso escolher, né? Ou eu preciso definir qual animação. Então, animation. O que é esse animation? Olhando aqui do lado, é esse aqui, ó. Tá vendo que é uma lista que a gente escolhe? Fly, swing, walk. É o mesmo atributo, a mesma variável. E aqui eu vou ter que definir um aleatório. Eu acho que a gente fez alguma coisa aleatória com o player, não? Ah, não, foi eu falei do aleatório na primeira reunião, que eu estava explicando os conceitos. Mas... Então, mob types é uma lista, né? Então, por exemplo, se eu fizer mob types 0, resultado, fly. E
a programação tudo começa no 0, né? Então, 0 é o primeiro elemento, que é esse daqui. Do mesmo jeito que o mob types 1 é o segundo elemento, que é o swing. E o mob types 3 é o terceiro elemento, que é o walk. Então, a gente usa entre colchetes para dizer qual elemento dessa lista eu estou me referindo. Então, vamos lembrar que o mob types ele é uma lista de vários nomes. É isso aqui. Vou escrever aqui, mob. É isso. Ok? Então, agora a gente quer fazer com que a animação seja um desses três aleatoriamente. Então, ela vai ser... Vamos primeiro, então, escolher um aleatório, porque eu acho que assim fica mais simples. Então, eu vou criar uma variável random, vai ser um número aleatório. Ele vai ser um rand i. O que significa? É um rand aleatório e um inteiro aleatório. Ele que sempre vai retornar um número inteiro. E aí a gente usa porcentagem e o tamanho que a gente quer. Então, tipo, porcentagem seria o módulo, né? Então, tipo, vai de 0 até quanto? Então, até mobtypes.size, o tamanho, que no caso é 3. Ele tem 3 elementos, então size, o tamanho dele é 3. Então, vai ser um número inteiro aleatório de 0 até 3. Ah, mas e se eu quisesse, sei lá, de 10 até 13, por exemplo? Era só eu colocar aqui, por exemplo, 10 mais. Aqui fica o seu valor inicial, que por padrão é 0. Então, o valor inicial, então ele vai de 0 até mobtypes.size. Vou fazer 3. E, então, a animação vai ser mobtypes esse random. Então, aqui a gente conseguiu escolher um desses três aleatoriamente. Vocês conseguiram entender o conceito? Alguma dúvida? Assim que a gente usa o número aleatório em Godot. No caso, inteiro aleatório. A gente tem outra função, que ela retorna um número aleatório em float, que no caso é o range. Ele é até mais fácil, que aí você coloca aqui de 0 a 10, por exemplo, ele já te dá um float aleatório entre 0 e 10. A gente poderia, por exemplo, se quisesse que esse número fosse um inteiro, coloca range, eu coloco um int na frente. Eu tenho certeza que isso vai ser um inteiro, ele só vai cortar as casas decimais. A gente poderia ter usado isso aqui, ó, ficaria até mais fácil aqui, ó. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Int de 0 até mobtypes.size. O resultado das duas é o mesmo, assim. A resposta vai ser literalmente a mesma, não a mesma que aleatório, né? Mas, tipo, eles vão calcular um inteiro aleatório de 0 até 3. Os dois fazem isso. Mas quando a gente está trabalhando com inteiro, especificamente, é recomendado usar o range i porque ele tem um melhor desempenho de performance. Porque o range ele escolhe um float aleatório, depois você tem que converter para inteiros. E aí tem uma função que ela faz inteiro automaticamente, sabe? Então é preferível, quando está trabalhando com número inteiro, usar o range i, mas dá para usar o range também, o resultado é o mesmo. Não é como se o jogo ficasse muito lento por causa disso. Você pode explicar de novo a sintaxe do range? Sim, eu vou explicar aqui no Paint. Então, range i, ele dá um número um inteiro aleatório, só que ele é literalmente qualquer número. Então, por exemplo, um int, ele vai no caso, de 0 até qualquer número, né? Então, ele pode ir de 0 a, por exemplo, 1 milhão, que é um número muito grande. E aí a gente usa essa operação matemática que se chama módulo. Não sei se vocês lembram o que é o módulo, mas, por exemplo, 5 módulo 2 é 1. É 1, que é o resultado da divisão. Então, se a gente dividir 5 por 2, 5 por 2 vai dar 2.
e sobra 1. O módulo é esse sobra, é esse resultado aqui. Então, a gente tem certeza que quando a gente aplica esse módulo, o resultado ele sempre vai ser menor que isso. Então, os resultados possíveis para um número x módulo 3, por exemplo, os resultados possíveis são 0, 1 ou 2. Ok? É exatamente o que a gente quer. 0, 1 ou 2. Aqui eu coloquei errado. 0, 1 ou 2. A gente faz isso com módulo. Então, se a gente usar módulo na função que calcula um número inteiro aleatório, a gente tem certeza que vai ser sempre 0, 1 ou 2. Okay? Mas como o módulo ele sempre começa em 0, se a gente quiser um número aleatório começando em qualquer outra coisa, a gente muda aqui o valor inicial dele, a gente só soma, né? Então, tipo, 1 mais isso vai de 1 até 3. Então, é 1, 2 e 3.